são os elementos que trazem o juízo de valor, que trazem a opinião crítica numa argumentação, tá? Então, o que a gente vai evidenciar quando a gente apresentar esses elementos com juízo de valor? A gente vai ter, olha, ela colocou um papel crucial, tá, na construção da nossa argumentação, que ela tem que ser fundamentada e persuasiva. Tá? Vamos ver o que é uma palavra, o que é um juízo de valor. A primeira coisa que nós fazer é tirar da nossa cabeça aquelas palavras deletério. Eu quero que vocês usem palavras que sejam para o leitor médio, que ele conheça. Essencial, que são termos avaliativos, crucial, fundamental, indispensável. Por quê? Porque elas transmitem a importância e o peso dos nossos argumentos, destacando a relevância do que a gente falou para a discussão que está sendo organizada, está sendo demonstrada. O que a gente pode usar? Os termos avaliativos são esses. A gente pode também usar adjetivo qualificativo, qualificadores, que são notável, excepcional, extraordinário, impressionante, que vão reforçar a excelência dos pontos apresentados e vão configurar esse destaque que a gente precisa ter. Posso usar também advérbios intensificadores, que são absolutamente, inquestionavelmente, indubitavelmente, porque eles vão aumentar a ênfase dada aos argumentos e vão demonstrar que a gente tem a clareza e a certeza e a firmeza da nossa posição. A única coisa que a prof quer que vocês tomem cuidado é para não exagerar, porque senão vai criar uma coisa que se chama eco. Eu vou usar esses advérbios na minha redação com parcimônia, tá? A gente vai trabalhar sempre que antes da tese e do tema, a gente tem que contextualizar a discussão. O que é contextualizar? É apresentar a tese ou o tema principal. A minha redação fala sobre dengue, mas em momento algum eu usei dengue no texto. Não pode, porque senão é tangenciamento. Então, eu tenho que estabelecer a relevância, a importância, destacar a importância e a qualidade do tema, tá? Demonstrando qual é a relevância desse tema para a sociedade. Aí a gente vai pegar e a gente vai cativar o leitor ao estabelecer essa relevância. Queridos, conceitos-chave, palavras-chave, a gente tem que usar, antes de a gente apresentar a tese ou tema, a gente tem que definir e esclarecer os principais conceitos relacionados à discussão. Tá? O que seria isso? A gente tem que apresentar os elementos-chave que serão abordados ao longo do texto. O que é? Basicamente a defesa de tese e subtese. Uma coisa que eu estou vendo que alguns alunos estão fazendo, eles não têm análise crítica, eles não opinam, eles só expõem. Tá? Então, qual é a diferença de expor e de analisar? Eu tenho que ter o questionamento, tá? Em que eu vou aprofundar as minhas ideias, eu vou investigar por que aquilo acontece. Tá? Aí depois eu vou avaliar imparcialmente, de preferência essa imparcialidade, ela deve ser demonstrada com o uso da não ser subjetivo no texto, não se jogar dentro do texto, não aparecer dentro do texto. O que é isso? Não falar assim, nós, tá? E tentar não fazer julgamentos precoces. Então, a gente vai delimitar cada argumento e vai examinar cuidadosamente os méritos desses argumentos. E como a gente vai construir a nossa argumentação? A partir de uma análise cuidadosa, tá? O leitor, ele pode, na verdade, aqui somos nós, o escritor, ele tem que colocar evidências sólidas, tá? Para que a gente convença o leitor da nossa posição. São evidências sólidas, repertório externo. O que são elementos de juízo de valor? Olha só, os adjetivos que avaliam são avaliativos, excelente, superior, impressionante, inaceitável. Tá? Os verbos de julgamento, aprovar, condenar, elogiar e criticar. Os advérbios modalizadores, que são as expressões com o sufixo mente,
lamentavelmente, infelizmente, felizmente, porque elas carregam um juízo de valor sobre a situação descrita, elevando a nossa posição. E o que mais? No sentido valorativo, a gente vai usar assim, termos como heroísmo, incompetência, beleza e monstruosidade, que transmite uma carga avaliativa sobre o objeto ou sobre o fenômeno referido. Quase não vejo alunos fazendo isso. A gente não pode usar aquelas palavras que são mais oralidade, tá? Como teve uma redação do Enem que falava sobre transtorno mental e as pessoas escreviam que era frescura. Então, colocavam entre aspas. A aspa, ela é usada para dar ênfase, tá? Estaria certa. Só que essa palavra frescura, ela é um substantivo valorativo mais próximo da oralidade. Não usaremos. A gente vai ter que ver a escolha do léxico, a escolha das palavras, o que é léxico. Seleção cuidadosa, tá? A gente tem que escolher as palavras que nós vamos usar. Como que a gente vai passar isso para o leitor e como o leitor vai interpretar a nossa mensagem. Cuidado com a tonalidade emocional. Não usar aquelas palavras com hino, tá? Tem muita gente que coloca lá, menininha, o menininho, o bichinho, isso a gente não usa, tá? A nossa carga emocional, seja ela negativa ou positiva, ela é realizada de outra forma, tá? Nada de oralidade. A própria vai trabalhar isso com vocês bem direitinho nos textos, tá? E a gente tem que ter credibilidade. Então, essa credibilidade, ela vai através dos elementos de valor, tá? E ela é reforçada como? Com voz de autoridade, com repertório externo, com dados, tá? Aí o nosso texto é a força argumentativa, argumental necessária. Olha só, nosso texto ele contextualiza o parágrafo de introdução, como ele é importante, porque ele vai estabelecer o cenário e preparar o nosso leitor para que ele compreenda a discussão. Aí a gente vai colocar a definição de conceitos. Quando eu faço isso, professora, elementos-chave abordados, eu tenho que falar sobre as palavras-chave. O texto fala sobre dengue, coloca dengue desde o primeiro parágrafo. Eu tenho que ter questionamento crítico, eu tenho que analisar de forma aprofundada e considerar as múltiplas perspectivas. Eu não posso simplesmente expor, tá? Eu tenho que ter esse questionamento crítico. Como que a gente tem esse questionamento crítico? A gente tem o juízo de valor, tá? Que a gente vai usar aquelas palavras que a própria colocou lá no início. Olha, a gente fazendo a redação, eu investigo de forma profunda e questionadora, tá? E apresento meus argumentos e ideias. Eu avalio de forma imparcial, então eu não me coloco no texto. E depois eu faço a construção dos elementos. A construção dos elementos tem que ter análise crítica. Ela não pode ser só exposição e ela tem que ter argumento fundamentado com intento. E vem da onde isso? De dados, de boa autoridade, de repertório sociocultural externo, que a gente não usa os termos motivadores para nada. E eu tenho que ser persuasivo, tá? Eu tenho que usar essas palavras com juízo de valor crucial, infelizmente, para aumentar a minha credibilidade e a persuasão do nosso discurso. Até a próxima aula.